E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tecido conjuntivo. Esse tema, gente, eram os temas do seminário de vocês. Eu ia separar vocês em grupo e cada um ia apresentar sobre um tipo de tecido conjuntivo, tá? Para não ficar tão extenso, eu juntei tudo num slide só e a gente vai discutir um pouquinho sobre cada tecido e falar sobre a função de cada um deles de forma mais geral. É muito conteúdo, então realmente por isso que eu coloco como seminário. E eu não quero me estender demais, né? Pra não ficar tão cansativa essa aula. E aí, qualquer dúvida a mais, vocês deem uma lidinha em algum livro, pesquisem e podem mandar mensagem pra mim também. Aí mandem mensagem no grupo, porque lembrem que a dúvida de vocês podem ser a dúvida do coleguinha. E aí eu já respondo pra todo mundo, tá bom? Bom, aí na última aula a gente falou sobre tecido epitelial, e a principal característica do tecido epitelial era justamente a ausência de substância entre as células, né, a ausência de substância na matriz extracelular, e a ausência de vascularização também. Já no tecido conjuntivo, as principais características vão ser justamente o contrário disso, tá? Vai ter uma elevada quantidade de substância na matriz extracelular, né, entre células, e também vai ser altamente nutritivo, ele vai ter bastante vascularização. Acentuado polimorfismo, isso quer dizer que tem várias formas, como a gente vai ver aí, tem vários tipos de tecido conjuntivo. Diversas especializações, suporte estrutural e metabólico para outros tecidos. Então, por exemplo, a gente fala do tecido epitelial. Logo abaixo do tecido epitelial tem tecido conjuntivo. Então, o tecido conjuntivo serve de suporte estrutural, né, na estrutura, e no metabolismo. Lembrem que é ele que vai nutrir o tecido epitelial. Armazenamento de substâncias e sustentação. A gente tem aí tecido conjuntivo propriamente dito, tecido conjuntivo adiposo, conjuntivo ósseo, conjuntivo cartilaginoso e conjuntivo sanguíneo. Então, lembrem, tipos de tecido do corpo humano: epitelial, conjuntivo, muscular, nervoso. Dentro do tecido conjuntivo é que a gente tem adiposo, ósseo, cartilaginoso e sanguíneo. O tecido conjuntivo propriamente dito, como o nome diz, é o conjuntivo em si. Ele basicamente é um tecido de preenchimento, tá? Ele preenche espaços sendo distribuído aí por todo o nosso corpo, tá? Reveste estruturas e liga os órgãos entre si. A substância intercelular deles é rica em fibras, tá? E aí, como vocês podem ver na imagem, tem logo abaixo do epitélio, né, da célula epitelial, o tecido conjuntivo. Propriamente dito, ele é dividido em frouxo e denso. Dentro do denso, a gente tem o modelado e o não modelado. O que vai mudar aí? A estrutura, tá? A composição dessa estrutura, para ser mais exata, tá? O tecido conjuntivo, propriamente dito frouxo, é como o próprio nome já diz, ele tem uma substância mais, como eu posso falar, não é gelatinosa, uma substância menos fibrosa, digamos assim, tá? Já o denso, ele tem substâncias mais fibrosas, ele é rico em fibras, deixando aí o tecido bem mais estruturado. O tecido conjuntivo adiposo é nossas células de gordura, né? Nosso tecido de gordura. Bom, aqui a gente pode entrar numa discussão, né? Uma pessoa não pode ter zero de gordura, tá? A gordura, ela tem o seu benefício. Ela é extremamente importante enquanto tecido adiposo para armazenar material nutritivo, armazenar glicose, principalmente, né? Gordura, né? Glicose na forma de gordura, que o nosso corpo vai utilizar aí para poder produzir energia. E também é importante como isolante térmico, né? Ele faz o isolamento térmico do organismo. Como vocês podem perceber, geralmente pessoas que têm mais tecido adiposo, elas costumam suar mais por causa dessa questão da queima de gordura. Qual é o grande problema? É que em excesso, né, a gordura ela vai trazer aí alguns malefícios para o organismo. O que acontece, gente? Existe uma coisa chamada memória da célula adiposa. Como vocês podem observar aí, nessa célula, essa célula é basicamente constituída por gotículas de gordura que se juntam formando uma gotícula maior. Esses
pontinhos mais arroxeados são o núcleo. Então, observem que a gordura, ela toma a maior parte das células. Nossas células de gordura, elas não têm metabolismo como as outras células do nosso organismo. Ela basicamente serve para armazenar energia na forma de gordura. E aí, o que acontece? Essa célula, ela vai armazenando gordura até certo ponto. Quando ela não suporta mais, ao invés dela estourar, ela vai criar uma nova célula de gordura. E aí o que acontece? Nisso você vai engordando, engordando, engordando. E quando você decide, quero emagrecer, vou perder gordura no organismo, existe uma redução dessa gordura dentro da célula, mas não existe uma redução de células adiposas. Não sei se deu para entender, se não deu, vocês me avisam que eu explico lá no grupo. E quando a pessoa, por algum motivo, volta a engordar, essas células elas vão se preencher muito mais rapidamente do que uma célula que se preenche e cria uma nova célula. Como a gente não tem destruição da célula adiposa, esse aumento da gordura vai acontecer muito mais rapidamente. Por isso que pessoas que fazem dietas muito restritas, perdem muita gordura e voltam a comer normal, elas acabam engordando aí o dobro, o triplo, tá? É chamado de memória da célula adiposa. E aí a gente tem aí, né, alguns procedimentos estéticos que podem ser feitos para retirada de célula adiposa. Lipoaspiração, por exemplo, ok? O tecido ósseo, ele tem como função principal a sustentação do organismo, tá? Tem gente que confunde, fala que está relacionado à movimentação, e não, tá? Nosso tecido ósseo é a sustentação do nosso organismo. E claro, se a gente for desmembrar aí o conteúdo, a gente tem vários ossos no corpo humano, de vários tipos, que eu acho que vocês devem estar vendo isso em anatomia, fisiologia vegetal, acho que é anatomia, né? E cada um tem a sua função, então proteção de alguns órgãos e etc, né? Mas a função de forma geral é a sustentação e proteção dos órgãos. Os nossos ossos, né, o tecido conjuntivo ósseo, ele é caracterizado por causa da sua rigidez. Ele é extremamente duro, extremamente resistente. Claro que isso vai variar aí se a pessoa tiver alguns fatores aí relacionados à doença, mas de forma geral é um tecido extremamente duro. Ele é duro porque ele contém muitas fibras colágenas, muitos sais de cálcio, né, e fósforo que são armazenados por essas células que proporcionam essa rigidez e resistência. Aí eu pedi para vocês fazerem aquela tabelinha, né, sobre as células de cada tecido. Vocês devem lembrar que a gente tem aí osteoclastos, osteoblastos, e cada célula tem uma determinada função. No tecido ósseo, a gente tem aí a questão do osso compactado e do osso esponjoso, né? As extremidades ósseas, ele costuma ser mais esponjoso, e na parte ali mediana é um tecido mais compacto, né? E isso também pode estar relacionado aí a diversas doenças, como por exemplo a osteoporose, etc, né? Então é importante vocês darem uma lida sobre isso também, que seria apresentado nos seminários, mas aqui eu vou passar mais rapidinho, tá bom? O tecido conjuntivo cartilaginoso como o próprio nome já diz aí, nossas cartilagens. A gente tem cartilagem presente em várias partes do nosso organismo, né? Então, o nosso nariz, nossa orelha, traqueia, são cartilagem entre os ossos, vértebras, costelas, né? Tem função aí de permitir o deslizamento de um osso entre o outro, né? Quando essa cartilagem ela vai desgastando, conforme o tempo vai passando, ou por algum tipo de doença, né? Por exemplo, gente que tem artrite, artrose, né? O desgaste aí do tecido cartilaginoso, sofre muitas dores porque o osso começa a encostar um no outro, tá? Então, a cartilagem é extremamente importante para ajudar aí nessa movimentação óssea, tá? Fora a questão de ser um tecido de sustentação também, né? Menos rígido, mais flexível, mas também tecido de sustentação. Rico em substância intercelular. Tecido conjuntivo sanguíneo. É extremamente importante vocês lembrarem as funções, né, desse tecido, porque cada célula vai ter uma função diferenciada. Mas, de forma geral, é o tecido responsável pela nutrição de todos os outros tecidos, tá? Então, a gente tem aí o transporte de substâncias, né? O nosso tecido sanguíneo transporta oxigênio e nutrientes para todos os tecidos, né? Todas as células do corpo, e retira do nosso organismo todo o CO2 e qualquer substância tóxica, né?
São substâncias que não podem ficar no nosso organismo. Então, ele tem essa função de levar para a célula o que a célula precisa e retirar da célula o que não pode ficar no organismo, né? E aí, assim, manda para os rins, etc. Já entra aí na parte de fisiologia. A substância intercelular desse tecido é líquida, né? Que a gente vai chamar aí de plasma, formado principalmente por água, mas tem outros componentes, outros elementos nesse tecido também. Cada um com uma determinada função. Acabou. E o sangue vai ter aí diversos tipos de células. De forma geral, a gente tem glóbulos vermelhos, que são as nossas hemácias, né, responsáveis aí por transportar o oxigênio. As hemácias transportam o oxigênio porque elas têm uma enzima, uma proteína chamada hemoglobina, né? Pessoas que têm deficiência nessa hemoglobina ou nascem com algum tipo de deficiência, como por exemplo na anemia falciforme, não conseguem fazer o transporte adequado de oxigênio, né? Isso com certeza prejudica o organismo, tá? Os glóbulos brancos, a gente vai englobar aí todas as células do nosso sistema imunológico em glóbulos brancos. São leucócitos, monócitos, basófilos, neutrófilos e por aí vai. Vocês vão aprender um pouquinho mais sobre eles em imunologia, mas é importante vocês saberem um pouquinho sobre a função de cada um deles. Mas, de forma geral, né, eles estão associados aí com a nossa defesa, o nosso sistema imunológico. Então, cada célula aí vai ter uma função, tá? Produzir anticorpo, fagocitar um patógeno, um antígeno, alguma coisa estranha que entre no organismo. Então, é extremamente importante, tá? Que ele esteja no sangue, porque a gente não sabe por onde vai entrar uma determinada infecção, um determinado patógeno, ou qualquer tipo de substância, tá? E aí, justamente por causa desses glóbulos brancos, né, que eu acabei de citar para vocês alguns, é que o médico sempre pede exame de sangue. O exame de sangue aí é o primeiro exame para saber se o paciente está com algum tipo de infecção. Por quê? Porque os númerozinhos desses glóbulos brancos, né, vocês devem ter visto no exame de sangue. Tem lá, leucócitos. Aí a pessoa normal, né, da mulher ter, exemplo, tá, gente? Entre 100 e 500. Aí a pessoa tá com 600, 700. Tem alguma coisa, né? Ou as plaquetas, tem que estar entre 100 e 200. Aí a pessoa tá com elevada quantidade de plaquetas ou uma quantidade menos. Tem alguma coisa errada. Aí a partir do exame de sangue é que o médico vai para outras opções. As plaquetas são extremamente importantes para o nosso organismo, porque são elas que participam da coagulação sanguínea. Toda vez que a gente sofre um ferimento, né, algum tipo de trauma, no que ocorre o rompimento do vaso, quem vai fazer o fechamento, quem vai fazer a coagulação do sangue são as plaquetas. Então, pessoas que têm deficiência de plaquetas têm algum tipo de problema na coagulação sanguínea. É um dos primeiros exames que eles fazem quando você vai fazer um tipo de cirurgia, né? Saber se você quanto tempo você leva para coagular. Se uma pessoa que tem problemas de coagulação, ela pode ter uma hemorragia em poucos minutos, né? A partir de um corte e pode vir a óbito. Então, é extremamente importante isso aí também. Então é isso, eu sei que tem muita coisa para falar sobre cada um desses tecidos, né? Mas se eu colocar uma aula sobre cada tecido que não dá tempo da gente ver tudo, então por isso que eu coloco como conteúdo de seminário. De forma geral, se vocês tiverem dúvidas, né, em relação às funções, relações aos tipos de célula, as substâncias intercelulares, mandem mensagem no grupo que vai ser um prazer responder vocês, tá bom? Até a próxima!